Você pode ler comigo o tema dessa mensagem? Amém. Você enxerga bem, irmão? Enxerga bem? Alguém aqui já tentou achar alguma coisa no escuro? Se machucou? Alguém aqui já tentou procurar uma vela quando faltou energia? Só depois que falta. A gente parece que nunca conheceu a casa, né? Sai se tacando nas coisas, tropeça. E quem nunca foi beber água no escuro de madrugada? Era uma vez um braço, né, na porta. Mas essa noite nós vamos falar exatamente de uma visão, mas não é uma visão física, é uma visão espiritual. Gente, eu vou fazer um texto mais longo. Até imaginei de diminuir um pouco, mas não dá, porque nós precisamos entender o contexto. Você não tem preguiça de ler a Bíblia não, amém? Olha, quem tem Bíblia, vocês têm que andar com arma, hein? Se não, acompanha aí, se você tem um aplicativo no celular, mas eu queria que você acompanhasse esse texto comigo, para que você conseguisse compreender direitinho. É lá em João, capítulo 9. É necessário. Deixa eu beber um gole para pegar os fôlegos. Tá comigo? Me abandona não, hein? Vamos lá. A cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou, vendo. Então os vizinhos daqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Versículo 9. Uns diziam: é este, e outros: parece ser com ele. E ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se abriram os olhos? E ele respondeu e disse-lhe: um homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos. E disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, os fariseus, o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Tornaram-se, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E eles disseram: pôs lodo nos meus olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode haver um pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram-se, pois, a dizer ao cego: tu, que dizes daquele que abriu os teus olhos? E ele respondeu que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego, e agora visse, enquanto chamaram os pais aquele que agora via. Então perguntaram-lhe, dizendo: é este o vosso filho que vos dizeis ter nascido cego? Como, pois, agora vê? Seus pais responderam e disse-lhe: sabemos que é o nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos, ou quem que tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntar-lhe, e ele mesmo lhe falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porque já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo.
Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá a glória de Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele e disse: se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, é que havendo sido cego, agora vejo. E tornando-lhe disse: quem te fez ele? Como te abriu os olhos? Responderam-lhe: já vos disse, não ouviste, para que quereis tornar-se a ouvir? Querei-vos porventura fazer também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse: nisso pois está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é e que abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Respondeu-lhe eles e disse-lhe: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que tinha expulsado e encontrou e disse: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus disse: tu já tens o visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aquele dos fariseus que estavam com ele ouvindo, disse-lhe: também somos nós cegos? Disse-lhe Jesus: se fossem cegos não teriam pecado, mas como agora dizeis, vejo, por isso o vosso pecado permanece. Foi junto comigo? Glória a Deus, vamos orar. Feche os seus olhos nesse momento. Peça ao Senhor para falar contigo. Se desligue nesse momento daquilo que está te preocupando, daquilo que você precisa fazer na sexta, da janta que ainda tem que esquentar. Eu quero que você esteja aqui. Espírito Santo de Deus, fala conosco, Senhor, esta noite. Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Abre os nossos olhos para te ver, Senhor, para te sentir, para te perceber neste ambiente. Espírito Santo de Deus, toca em cada coração que aqui está. Aqui está a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que cura, Pai, que liberta. A Tua palavra que salva, que renova, que confronta. A Tua palavra, Senhor, que é perfeita. Senhor, em nome de Jesus, abre, Pai, nos a visão esta noite. Pai, que toda visão fechada possa te perceber neste momento, Espírito Santo. Não nos deixa sair daqui sem te enxergar, Jesus. Não nos deixa sair daqui sem te ver, Jesus. Oh, Senhor, abre os olhos do nosso coração. Espírito Santo. Espírito Santo, fala conosco. Pai, se for necessário, Pai, muda aquilo que eu anotei, Pai. Mas fala conosco, Senhor. Nós desejamos ouvir a Tua voz. Nós desejamos, Pai, sentir o Teu toque. Nós desejamos sair daqui diferente como entramos. Oh, Jesus, que nosso coração, Pai, que seja uma terra fértil, Senhor, essa noite. Que cada coração, Pai, esteja uma terra fértil, Senhor, para que quando a Tua palavra caia, Senhor, haja fruto, Senhor, que não volte vazia, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. O tema dessa ministração é abrindo a visão. E a gente estava eu até fiquei brincando com a evangelista que eu fiquei muito confusa.
de como colocaria o tema dessa ministração. Eu anotei, acho que uns 3 temas, porque eu acho que todos se encaixariam. Mas esse é o tema da ministração. Tem que ser essa. Abrindo a visão. E você deve estar pensando, mas eu enxergo, Isabela. Como eu falei para vocês, não é uma visão física. E no caminho da fé há um obstáculo que muitos cristãos encontram e que lutam para superar, que se chama cegueira espiritual. Existe uma cegueira espiritual em nossa vida, que não é com os nossos olhos humanos, físicos, naturais, que a gente vê um ao outro, mas ela é uma visão espiritual, daquilo que acontece no mundo espiritual, daquilo que é espiritual. Cutuca teu irmão e diz assim, ó, eu sei que você gosta de cutucar, diz assim, você é um ser espiritual. Nós somos seres espirituais, e além de termos os nossos olhos físicos para enxergar, o nosso espírito também tem visão, ou não. Como eu falei para vocês, existe uma cegueira espiritual, que não é uma falta de visão física, mas é uma incapacidade de perceber e compreender as verdades profundas da palavra de Deus. Isabela, o que é uma cegueira espiritual? É você não conseguir enxergar Jesus. É você não conseguir ver as brechas que você tem deixado. É você não perceber às vezes até o que de bom Deus tem feito na sua vida. É você não conseguir discernir o que o Espírito Santo às vezes fala contigo. Ou então você não conseguir discernir o que o inimigo está tentando fazer contigo. Ou então está fazendo contigo. Isso é uma cegueira espiritual. Você não conseguir ter discernimento espiritual para aquilo que é espiritual. E aí quando eu te perguntei se com os teus olhos normais você já se esbarrou em alguma coisa. Todo mundo já se esbarrou em alguma coisa. Quem usa óculos então, só Jesus na causa, né? Se eu sair sem óculos, você pode falar comigo, que eu sinto muito. Talvez eu até faça assim, mas não vou fazer ideia de quem seja. Eu e Rean, não sei quem é mais cego, eu ou ele. Se nós se encontramos sem óculos, nós não sabemos nem que somos casados. Por aí. Quem é tu? Não sei quem é mais cego. Esse dia ele foi fazer exame de vista, graças a Deus, porque aquele óculos dele estava só, o óculos já estava gritando, me tira daqui, não aguento mais. Mas o Senhor é bom. Mas existe uma cegueira espiritual, que ela é a pior de todas, porque nós não podemos viver como seres espirituais sem enxergar o que de espiritual está acontecendo na nossa vida. Porque você é um cego. É como se você estivesse vivendo nesse mundo onde há luz e trevas como um cego. Você não sabe para onde vai, o que está na sua frente, o que está de frente do seu nariz, você não consegue ver. Você se torna um bobo, você se torna um besta. Muitas vezes até de Satanás, porque Satanás te bota para qualquer lugar. E o pior, você não consegue discernir às vezes o que o Espírito Santo, a voz mais doce, suave, a companhia mais linda que você pode ter, você não consegue percebê-lo. E essa noite a gente vai falar um pouco sobre a cura desse homem. Eu li o texto todo, mas calma, não vou falar versículo por versículo não, hein? Mas muita coisa o Senhor ministrou no meu coração. E a gente vai ver no versículo 1, que Jesus, ele estava passando ali. E aqueles discípulos, eles começam a questionar a Jesus a causa daquele homem ser cego. E eles começam a perguntar se foi aquele homem ou foi se os seus pais pecaram. E ele estava falando, eles estavam perguntando se a sua condição de ser cego era por um pecado seu ou dos seus pais. E logo Jesus, ele vai dizer que não, mas era para que se manifestasse nele as obras de Deus.
Então, não era que aquele homem não tivesse pecado, tá? E não que os seus pais não tivessem pecado. Mas a condição dele ser cego não era por pecado ou uma semeadura ruim. A palavra de Deus, ela vai falar sim, que existe uma semeadura na nossa vida. A Bíblia fala disso. Mas existem situações na nossa vida que não é por pecado ou por uma semeadora ruim, mas é por a permissão de Deus, para que o poder do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então muitas vezes, às vezes a gente acha ou ver algo na vida de alguém, ou até na nossa própria vida. Não é que você vai, irmão, botar pecado para debaixo do pano, porque nós sabemos quando pecamos, ou o Senhor mesmo nos fala, e o Senhor sabe. Mas há situações na nossa vida que não é por uma semeadura ruim, não é o que você está colhendo, não é porque foi um pecado, mas foi a permissão de Deus para que o poder dele se manifestasse, para que o nome dele fosse glorificado na sua vida através daquela situação. E a gente vai ver, né, que logo nesse início Jesus fala exatamente isso para aquele homem. E aí, continuando, a gente vai ver que existem situações, como eu falei, que é para glória de Deus. E Deus, irmão, Ele tem propósito nas dores. Deus, Ele tem propósito nas situações difíceis da nossa vida. Em tudo, Deus tem um propósito, para que o nome dEle seja glorificado, para que a manifestação do poder de Deus aconteça na sua vida, para que você veja, para que outras pessoas vejam o poder de Deus se manifestando na sua vida, para que as pessoas olhem e digam, só pode ter sido Deus, com certeza tem a mão de Deus aí, não é possível. E existem situações que a gente fica envergonhado às vezes de passar, ou que as pessoas percebam, mas entenda, Deus está permitindo para que as pessoas vejam o poder de Deus sendo manifestado na sua vida, e que a glória não seja sua, que a glória seja dele, em nome de Jesus. E a gente vai ver que em tudo Deus é visto. Deus, Ele é visto e é glorificado nas situações difíceis da nossa vida. E quando o Senhor intervém, é exatamente, como eu falei, para as pessoas olharem e ver a glória de Deus se manifestando. E eu entendo, irmão, que as situações que nós vivemos, que são oportunidades de enxergar Jesus. As situações tão complicadas que nós vivemos, que são oportunidades de ver Jesus. Ele é luz. Ele é a nossa maior luz nesse mundo de trevas. Ele é o que mais brilha nesse mundo caído de pecado e de trevas. Ele é a própria luz. E Ele é bálsamo para nós nos momentos de dores e sofrimentos. Mas nesses momentos de dores, dificuldades, também são oportunidades para você consegui-lo vê-lo. Esses momentos de dificuldade, dores, sabe, hoje o Espírito Santo falava assim no meu coração, será se tem momentos, Isabela, que eu estou aqui e você não me percebe? E eu fui tão constrangida com aquilo, irmão, tão constrangida nessa pergunta, porque muitas vezes nós não damos a honra da presença do Senhor na nossa vida. Às vezes nós não damos a honra da presença da pessoa do Espírito Santo que está ao nosso lado. E às vezes nós não conseguimos vê-lo. Irmão, eu não estou falando vê-lo fisicamente. Eu estou falando você consegui-lo enxergar com o seu coração. Você percebê-lo, ele nos dias de caos, nos dias na beleza e nos caos do ordinário. Esse mês teve uma imersão das mulheres no Rio, e era uma imersão com todas as pastoras e evangelistas, foi uma imersão o dia todo. E as líderes, né, que me acompanham, a bispa Cíntia, a pastora Jaque, são líderes que
que tem essa cobertura, né, sobre a nossa vida aqui, ela falou assim, eu quero que você mande um vídeo contando testemunhos. Era para todas as pessoas lá iam ter uma oportunidade de 20 minutos para contar um testemunho, ao que aconteceu. E eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou dizer que meu testemunho foi sobreviver esse ano? Tô viva, aleluia, tô viva, glória a Deus. Gente, olha, meu testemunho é que eu não fui mandada ainda para nenhum psiquiatra. Mentira, só terapeuta, até agora. Faça terapia, é bom para a saúde mental. Todos nós precisamos de terapia, inclusive saudades, amiga terapeuta. E aí, eu falei assim, agora, Senhor, porque eu tenho muitos testemunhos. Não ri não, tu é o próximo na fila. E aí, eu falei, aí o que eu vou falar? Eu tenho muitos testemunhos. Tenho, gente, milagres extraordinários financeiros, de aparecer dinheiro, milagres de provisão de Deus sobrenatural. A minha filha é um grande milagre na minha vida. A Hannah foi dada como morta na minha barriga e para a glória de Deus, o Senhor soprou vida. E ela é um testemunho vivo. Quando vocês verem a Hannah correndo aí, gente, é o sopro de Deus que soprou dentro da minha barriga. Porque eu acredito, e ela é valente, foi um sopro forte. Corre que Jesus, o joelho não tem um dia que fica bom, só tem raladura. Foi um sopro forte, falei, sopra, ele soprou com força. Mas gosta de correr e de cair, ô menina para cair, Jesus. Eu acho que tem asas. E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração ali. Eu falei, cara, eu tenho tantos testemunhos. Mas eu comecei a falar sobre experiências que eu tenho vivido com o Senhor, porque às vezes quando a gente fala de experiências com Jesus, a gente lembra logo de coisas sobrenaturais. A gente pensa, tive um testemunho, esse ano comprei minha casa nova, tenho minha casa própria, esse ano tirei minha carteira de motorista e amém, é um testemunho lindo. Aí esse ano consegui engravidar, esse ano consegui, orei, ressuscitei alguém, amém? Vocês têm tentado? Orei, uma pessoa levantou da cadeira de roda, eu creio, o poder de Deus faz isso. Mas assim, tudo isso está na fila de espera. Mas eu tenho grandes testemunhos com o Senhor, grandes experiências na cozinha lá em casa, lavando louça. Botando a minha filha para dormir, é um dos momentos que eu mais sinto a presença de Deus. Até porque Ele tem que me acalmar depois, né? Porque o tanto de estresse que às vezes eu tenho parado na hora de dormir. Eu tenho experiências com o Senhor no ordinário. Lavando louça, limpando a casa, lavando o banheiro, fazendo comida para as pessoas que eu amo. Ali eu estou glorificando o nome de Deus e Deus está sendo glorificado no meu ordinário. Porque se eu faço para a glória do Senhor, Ele é glorificado na minha cozinha. Então não precisa de coisas extraordinárias. Não ache que para você glorificar o nome de Deus, você tem que estar no altar pregando. Se você for fiel ao Senhor, naquilo que Ele te chamou, você está glorificando ao Senhor. E todas as oportunidades que nós temos na nossa vida, às vezes perceber Jesus nos momentos caóticos, sabe? Nos momentos de brincadeira. O Renan tem postado muitas experiências que nós temos vivido com Deus, com a Hannah, brincando esconde-esconde. Ela na hora de dormir. São coisas tão interessantes que o Senhor fala conosco. E será se você tem percebido a presença do Senhor? Será se o teu coração tem conseguido enxergar Ele aonde você está, sem estar na casa de Deus, mas em casa? Se o teu coração é onde Ele habita? Será se você tem conseguido perceber o Senhor ali no seu ambiente de trabalho, onde você acorda? Porque às vezes a gente é tão carne, irmão. E eu orava, Senhor, tira toda a carne. Me ensina a te perceber, a te sentir. Não que nós vamos ser, nós não tem como ser totalmente espirituais, mas nós somos espirituais também.
E a gente vai ver que os fariseus, eles enxergavam com os olhos naturais. Porém, eles eram cegos. E eles não conseguiam ver quem estava diante deles ali. Jesus, o Messias, o Salvador, o Redentor, estava na frente deles. Os fariseus eram cegos. Aquelas pessoas eram cegas e não conseguiam perceber que o Messias estava ali. E quando a gente vai continuar o texto, Jesus então cura aquele homem de forma imediata, sem perguntar, sem questionar, sem dizer o porquê. Depois de Jesus cuspir, fazer a lama, ele manda aquele homem se lavar naquele tanque. E aquele homem, ele obedece o comando de Jesus e é curado. Você está acompanhando o texto? Irmão, o Senhor, ele tem várias formas de demonstrar o seu poder. Nós vamos ver na Bíblia que em alguns momentos Jesus cura só dizendo: vai em paz, a tua fé te salvou. Ou então em alguns momentos Jesus, ele vai falar: seja curado tu. Jesus, ele libera às vezes só uma palavra e as pessoas são curadas. Mas ali Jesus dá uma ordem àquele homem. Imagina um cego, irmão. Eu sei que por mais que ele fosse a vida toda, ele mandou ele ir a algum lugar. Eu vou botar isso nos seus olhos, você vai naquele tanque. Não era do lado, irmão. Aquele homem teve que percorrer um caminho. Eu acho interessante que eu falei: poxa, Senhor, porque o Senhor só não curou o pobre já estava cego, já saiu dali bom. Mas não, eu acho que o Senhor, ele queria nos ensinar algo. E às vezes a gente questiona a forma como Deus, ele tem que fazer as coisas. Eu quero te lembrar que não cabe a mim e a você questionar como Deus pode demonstrar o seu poder na nossa vida. Não tente encaixar Deus no seu método. Não tente trazer Deus à sua forma de pensar e resolver as coisas. Porque às vezes, em vez da gente apresentar a Deus e pedir o plano de Deus, nós só rebolamos a nossa ideia, a nossa forma, como a gente quer para Deus. E você não manda em Deus. Não questione a forma como Deus resolve ou como Ele escolhe manifestar o seu poder. Deus é um Deus de tanta criatividade, irmão. E às vezes o Senhor te manda fazer certas coisas, mergulhar 7 vezes num rio sujo, ir num tanque de Siloé, fazer certas coisas, e você falando: mas poxa, Senhor, dessa forma temos que ser curados? Mas o Senhor, você não tem que questionar, você tem que obedecer. Irmão, um cego, agora vamos falar de um cego fisicamente, alguém que tem uma deficiência visual. Nós sabemos que essas pessoas, elas têm limitações. Essas pessoas, às vezes, elas têm que ter toda uma adaptação para viver, não é verdade? Às vezes elas precisam, tem pessoas que usam cães que são treinados, né? Eu acho tão lindo, para treinar, para levar as pessoas para os lugares. Gente, aquilo eu acho tão lindo como Deus é inteligente, assim, de fazer a forma das coisas. Quando para assim na rua, o cão para. Ele sabe que tem que parar para que esperar para poder atravessar. E aí, conforme o cão para, a pessoa para. A pessoa é levada praticamente por aquele cão guia, né, que chama. Só que ela tem limitações. Ela precisa de que alguém ajude ela também. Ela precisa ter várias adaptações. Mas você concorda comigo que é uma vida limitada? Que essa pessoa não pode ir em todos os lugares que quer, que essa pessoa não pode querer estar da forma como quer exatamente por suas limitações. E aqui eu quero chamar a tua atenção à obediência daquele homem, que mesmo na sua limitação, ele não questiona o Senhor. Ele não questiona Jesus, e ele vai mesmo em sua dificuldade, ele vai mesmo em suas limitações até aquele tanque e faz exatamente o que Jesus está mandando. A obediência é linda, irmão. E agora, irmão, eu quero te falar sobre as pessoas que são cegas espirituais.
Lá em Mateus, capítulo 13, versículo 13 ao 15, diz assim. Se você quer marcar, se você quer separar ou anotar para você ler, é um texto bem interessante. Ele fala: por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fechados os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração. Se convertam e sejam por mim curados, mas bem-aventurados vossos olhos, porque veem. Irmão, o conhecimento superficial de quem é Jesus é como você vê sem realmente enxergar. Como, Isabela, eu consigo ver sem enxergar? Isso é exatamente uma cegueira espiritual. Você tem olhos, mas não consegue enxergar. E é preciso incessantemente você buscar a revelação da palavra de Deus. É preciso você buscar ao Senhor, como Jesus fala aqui em Mateus. Muitos olham, mas não veem, ouvem, mas não entendem. Isso é, gente, uma cegueira espiritual. Está rodeado da palavra da verdade, mas não tem sido afetada por ela. Não te acontece nada, não se modifica nada. E como se a palavra ela é transformação, se a tua vida não muda em nada, se as coisas não modificam em nada, você está sendo cego espiritual, porque a palavra é viva. A palavra do Senhor diz que ela não volta vazia. Não tem como não acontecer nada na vida de um filho de Deus que crê na palavra dele e vive. Porque se essa palavra é viva, como eu não posso ser afetada por ela? Como eu não posso ser curada, constrangida, renovada? Irmão, se a palavra ela não consegue te modificar, ela não é como um livro normal que você lê. Eu sinto muito te informar, mas você está com cegueira espiritual em muitas coisas da sua vida. Você não está conseguindo discernir aquilo que é espiritual. Isabela, isso aqui é só para quem é um fariseu que nunca ouviu falar de Jesus? Não. Às vezes tem pessoas dentro das igrejas que veem, mas não enxergam Jesus. Não consegue percebê-lo, não consegue senti-lo, não consegue tocá-lo, não consegue sentir o seu toque. Irmão, isso é a pior cegueira espiritual. Porque alguém que tem uma deficiência física, irmão, eu vejo muitos que tem uma vida, mesmo limitada, mais feliz. Tem profissão, é casado. Aquilo não lhe atingiu em outras coisas. Mas a cegueira espiritual não. A cegueira espiritual, ela te limita. A cegueira espiritual, ela te limita a ver Jesus. A cegueira espiritual, ela te limita a perceber Jesus. Enquanto a obediência nos leva a conseguir enxergá-lo na sua mais bela pureza. A gente consegue sentir ser amado, curado por Ele, porque os teus olhos, eles são abertos. Irmão, não seja um cego espiritual. Busque discernimento, sabedoria do alto do Senhor. Não se limite a estar neste lugar. Se você não tenha conseguido entender, às vezes, o que tem acontecido na sua vida, peça essa noite para que o Senhor abra a tua visão espiritual, para que você consiga perceber o que está acontecendo. Irmão, já chegou momentos, eu ter experiências, de eu saber que estava entrando em guerra, de eu saber, de Deus me avisar, você vai entrar em guerra, se prepara. Deus me avisar em sonho coisas que iriam acontecer.
Teve uma vez que eu tive uma experiência tão sobrenatural, que eu passei praticamente a noite inteira acordada, orando. Em um dia eu sonhei à noite, e eu sonhei que Rian morria. Eu sonhei que Rian morria e era um sentimento horrível. O meu peito, irmão, ele doía. Eu acordei sentindo uma dor no peito. E era uma dor tão grande. E as pessoas diziam, não, ele não tá, ele morreu, a gente não sabe cadê ele. E a minha casa estava cheia de caixas empacotadas, né? É como se eu estivesse ajeitando uma mudança. Porque no sonho ele morria. E no sonho, o meu peito, ele doía de uma forma grande, ele doía fisicamente. E eu gritava e eu dizia, o meu peito dói. O meu peito dói. E eu acordei, irmão, naquela madrugada. Irmão, eu sentia a dor. Eu acordei, parecia que alguém tinha tacado assim a mão no meu peito. Sabe quando você leva um murro assim? Eu não conseguia respirar. Porque eu sentia a dor, parecia que alguém tinha assim esbufeteado os meus peitos aqui. No outro dia, aquele dia eu não contei nada, porque existem sonhos, experiências, que isso é discernimento. Tem coisas que você não pode compartilhar com ninguém. E eu aprendi isso depois de muito tempo, do Senhor falar, isso aí você não diz em voz alta. Isso aí fica com você. Aprenda, irmão. Tem coisas que tu não diz em voz alta. Tem coisas que você precisa falar em voz alta. Há situações e momentos que o Senhor vai falar, fica no sapatinho aqui, é hora eu e tu, fica eu e tu aqui. Mas existem momentos que o Senhor está falando, você vai se levantar na sua casa e você vai botar o Satanás para correr. Vai levantar a sua mão em voz alta, andando na sua casa. Vai, Satanás, você não tem poder aqui. É para ele ouvir mesmo. E você, Isabela, quando eu fico em silêncio e quando eu falo, discernimento, visão aberta espiritual, isso é discernimento. E naquele outro dia eu sentia que o Senhor falou comigo, você vai ficar de boca fechada. O que eu mais queria, irmão, era falar com o meu pastor, mas no sonho era o próprio pastor que morria, que era o meu marido. E eu falei, agora, Senhor, deixa eu falar. O Senhor, de jeito nenhum, você vai ficar calada. Irmão, pensa em um dia difícil. Pense um dia, porque vinha aquela cena, era uma sensação horrível. Era horrível. E quando foi chegando tarde para a noite, eu comecei a perceber que algumas coisas estavam estranhas. E ali foi onde eu senti um momento que eu falei, o Senhor, e agora? O Senhor, você está em guerra. Você tem que orar. E eu comecei a orar. E eu tenho quase certeza que eu entrei em jejum. E naquela noite, o rei começou a dizer assim, eu estou me sentindo mal. Falei, agora deu. O sangue de Jesus tem poder. O quê? Não, você está bem, eu estou me sentindo mal. Vamos para o hospital? Não, não vamos não. Eu falei, o que é que você está sentindo? Eu estou com dor no peito. Aí, irmão, as minhas pernas bambeou naquele momento. Ele, amor, eu nunca senti isso na minha vida. Eu não sei se isso é... Eu não acho que isso é físico. Eu acho que isso é espiritual. O meu peito está doendo como se eu tivesse levado um murro. Irmão, ele estava sentindo exatamente a dor que eu sentia no sonho. E era uma sensação tão estranha naquele ambiente. Sabe quando o ambiente está pesado? O Rean foi ficando triste, foi ficando cabisbaixo. O Rean foi ficando quieto. Eu falei, fala, amor. Fala alguma coisa, faz piada, ri, faz rima, porque ele ama fazer rima. Eu queria que ele reagisse. Irmão, horrível às vezes, mas faz. Mas às vezes ele é bom. Mas às vezes eu fico zangada com as rimas que ele faz. Porque não é legal pra mim, não. Eu falei, ai é? Vai dormir na sala. Ai é? Tô de greve. E aí... Gente, eu pedi tanto. Eu queria fingir demência, mas não dava. Porque eu sabia que eu estava em guerra. E eu lembro que o rei foi ficando quieto. E eu comecei a falar, Espírito Santo, meu marido vai morrer? O que vai acontecer? O que eu faço?
Eu corro para o hospital, eu chamo o apóstolo, eu chamo os obreiros, eu chamo a igreja, eu vou ungir ele, eu batizo ele de novo, eu faço o quê? Gente, aquele pavor foi tomando conta de mim. Mas ao mesmo tempo o Espírito Santo foi me dando uma autoridade que eu não entendia. Ele foi tomando o meu corpo como autoridade, ele falando: você é profeta, você conhece a minha palavra, você tem a minha presença, eu não sou desconhecido, clame a mim, eu estou aqui, você está em guerra, lute, Isabela, lute, guerreia, você está em guerra. E o rei começava a dizer: amor, eu não sei se eu vou para o hospital, mas eu sei que não é físico, é espiritual. Vamos orar. Eu falei: vamos orar. E depois que a gente orou, a gente sentou, botamos a Hannah para brincar. E a gente orou. Eu lembro que a gente orou nós três. A gente colocou ela, depois eu coloquei ela para brincar. A gente foi sentar. Eu falei: amor, você está sentindo o quê? O meu peito está doendo. E ali, passou a noite, a gente foi jantar. Eu tentei descontrair ele o máximo. E eu senti que o Senhor falou assim: você não vai dormir. Você vai velar pela vida dele. Você vai passar a noite em intercessão pela vida do seu esposo. Irmão, ele dormiu e ele achava que eu ia dormir. E eu também achava. Mas o Senhor falou: você não vai dormir. Você vai orar. E aí, irmão, eu cochilava de tão cansada que eu estava. E o Senhor: acorda, ora. E eu ajoelhava, orava, levantava, sentava, eu bebia água, orava sentada, botava a mão na cabeça dele, ele dormindo, aí me virava para ele não perceber. Gente, isso foi praticamente a madrugada inteira. Quando foi assim, sei lá, umas 4 e pouco da manhã, eu falei: Senhor, deixa eu dormir. Foi onde eu fui sentindo paz. Mas ali eu senti... E eu não sei, irmão, exatamente o que estava acontecendo, mas eu sei que eu estava em guerra. E ali foi uma confirmação de que coisas espirituais estavam acontecendo e que eu precisava abrir a minha visão espiritual para o que estava acontecendo. A gente precisa pedir esse discernimento ao Senhor. Senhor, o que está acontecendo? Na estação que você está, no tempo que você está, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre as tuas finanças. O Senhor já mandou jogar a boneca fora da Hannah. Já mandou eu jogar fora coisas que ela ganhou, porque o Senhor, boneca endemoniada, irmão, sim, acontece. Ora e consagra tudo que entra na tua casa. O Senhor, você vai jogar isso. Ela já tinha a cara do Chuck, não precisava de muita coisa, né? Mas já teve bonecas e coisas lindas, brinquedos, que o Senhor, você vai jogar isso fora. E eu sentia a presença ruim quando eu entrava no quarto dela. E o Senhor, você vai limpar esse quarto, fisicamente e espiritualmente. E aí eu ia orar no quarto da Runa, eu ia orar na sala, eu ia orar em cada cômodo. E isso... Óbvio, irmão, que eu quebrei muito a cara e ainda quebro, porque a gente não é 100% espírito de conseguir discernir tudo. Mas a gente tem que buscar isso no Senhor, do tempo que nós estamos vivendo. Porque às vezes a gente acha que são coisas normais do nosso dia a dia, e não são. Diga assim: os olhos abertos incomodam. Os olhos abertos, ou melhor, os olhos enxergando. Quando nós vamos continuar, nós vamos ver, gente, que do versículo 8 ao 34, algumas coisas acontecem. Quando nós chegamos nessa parte do texto, nós vemos que os pais daquele homem, os vizinhos, os fariseus, eles estavam investigando tudo o que havia acontecido ali. Uns com medo de ser expulso da sinagoga. E a vontade dos fariseus nesse momento aqui era que ele falasse que a glória era de Deus. Só que isso era uma falsidade deles, né? E eles estariam, se ele estivesse concordando que ele não pertencia a Deus, ele estava negando que Jesus era o Messias.
E todas as vezes que eles estavam questionando aquele homem, como ele tinha sido curado, também era uma forma de ameaçá-lo, para que ele não concordasse com aquilo. E lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4, diz assim, ó: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Irmão, aqui o ser cego é ser cego no entendimento. Não é de você não conseguir às vezes, ou ter dificuldade de ler a palavra de Deus. Que às vezes você vai ler algo e você vai precisar ler mais vezes, você vai precisar pesquisar. Não é ser cego de não entender a Escritura, é você ser cego no entendimento. Satanás, ele cega as pessoas para que as pessoas não consigam compreender os propósitos de Deus, para que as pessoas não consigam entender a vontade de Deus, para que as pessoas se confundam a respeito dos planos de Deus na sua vida. Entenda, se a palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará. Se essa palavra liberta, a ideia do inimigo é cegar. A ideia do inimigo é que você seja cego do teu entendimento, para que você não entenda, para que você não compreenda o que está acontecendo. E aí, quando você vai ver lá no versículo 33, aquele homem diz: se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Nós vamos ver aquele homem, irmão, repetir várias vezes o que tinha acontecido. E aqui eu acho intrigante, porque a cada vez que aquele homem ele repetia o que tinha acontecido, a forma como ele tinha sido curado, você vai ver do 8 ao 34 que pessoas, vizinhos, fariseus questionam aquele homem várias vezes: mas me conta de novo o que aconteceu, não, mas como foi mesmo? E aquele homem, eu entendo aqui, eu acho intrigante, porque eu tenho certeza que de tanto aquele homem falar como ele tinha sido cego e como ele foi curado fisicamente, a cada vez que aquele homem falava, ele não estava sendo e percebendo só que ele não era mais cego fisicamente, mas aquele homem também não era mais cego espiritualmente. Aquele homem foi abrindo a visão dele para entender o que estava acontecendo. E quando nós deixamos Cristo, irmão, se revelar em nossa vida, quando nós permitimos isso, nós temos uma visão aberta para as coisas do reino. Nós temos uma visão aberta para o nosso propósito, para o nosso chamado. Nós temos uma visão aberta dos planos de Deus na nossa casa, na nossa família. Nós temos uma visão de Deus para os nossos negócios, para os nossos planos, para aquilo que você quer estudar, para aquilo que você quer se desenvolver. Deus, irmão, Ele sabe cada área da nossa vida. E quando você deixa Deus, Ele se revelar na sua vida em todas as áreas, é exatamente isso que acontece. Visão é restaurada para que você entenda as coisas do reino. Essa visão aberta, ela vai tirar muitas coisas de nós. Porque aquele homem, ele foi expulso da sinagoga. Quando você vai continuar o texto, você vai ver que aquele homem, ele ficou firme e ele questiona, ele é até ousado, irmão, em questionar os fariseus, a perguntar. Ele chega a ser sarcástico, na verdade. Mas ele continua. E ele se posiciona ali onde ele está. E muitas vezes nós vamos precisar desse posicionamento. Será, irmão, se quando os fariseus, eles te questionarem, você vai continuar posicionado? Será se às vezes quando você tiver ataques do maligno, você até receber maus tratos pela tua fé, o teu posicionamento ele vai continuar?
aquele homem, além dele ser curado, ele questiona com os fariseus. E aquele homem era alguém de Deus. E aquele homem, ele está extasiado de tudo que aconteceu com ele ali. Passou uma vida inteira cego, irmão, e agora enxergava. Mas enquanto os fariseus, eles tinham argumentos, aquele homem tinha experiência. Aquele homem tinha experiência e nada tirava aquilo dele. E ele sabia que aquele Jesus não era um homem qualquer. Não era alguém comum, como os fariseus diziam. Porque ali, gente, aquele homem não era mais só cego, não era mais só curado fisicamente. Mas aquele homem não era mais cego espiritualmente. Ele viu a glória de Deus se manifestar na vida dele. Ele sentia e ele enxergava com o coração quem era Jesus. E o que os fariseus não viam, ele via agora quem estava diante dele. E para finalizar, a obediência te leva à experiência. Repete aí para tu acordar, irmão. Obediência te leva a mais experiência. Quando Jesus ouviu falar que aquele homem tinha sido expulso, tenho certeza que Jesus, ele já sabia o que tinha acontecido. Porque se aquele homem nega e ele começa a concordar com os fariseus, ele não tinha sido expulso. Mas o fato dele ser expulso, Jesus sabia. Ele entendeu quem eu sou. E aquele homem já sabia quem era Jesus. E Jesus ouviu que ele tinha sido expulso e foi ao seu encontro. E ele disse: crê tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: tu já tens visto que é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Aleluia. A cura daquele homem foi muito mais além de enxergar a primeira vez. A cura daquele homem foi ser curado de toda cegueira espiritual e conseguir contemplar com seus olhos Cristo. Ah, irmão, hoje eu fiquei pensando: cego, que não era mais cego, os teus olhos viram a coisa mais linda que alguém poderia ver na terra. A maior cura daquele homem não foi conseguir ser curado fisicamente, mas aqueles olhos viram e contemplaram Jesus de frente para ele. Imagina ver Jesus com seus olhos. E eu, cego, se tu soubesse. Os teus olhos viram o que era mais de lindo e precioso. Os teus olhos viram algo soberano e poderoso, Jesus. E aí eu dizia: Senhor, nos faz te enxergar também. Nos faz te perceber também. Não nos deixa ser como os fariseus, aqueles homens que tu estavas de frente dele e não te percebiam. Não entendia que tu era o Messias, que tu era o Salvador. Não nos deixe ser cego no nosso entendimento. E aí eu te pergunto, irmão, você tem conseguido enxergar a Cristo? Você tem conseguido contemplar Ele no teu dia? Nas situações boas, mas você consegue também enxergar os seus propósitos nos dias maus, para que a sua glória seja manifestada? Você consegue perceber Jesus com os olhos do teu coração? Você consegue vê-lo? Irmão, hoje em dia um dia nós vamos ver Ele face a face. Mas hoje nossos olhos físicos não conseguem vê-lo. Mas o nosso espírito sim, irmão. O nosso espírito consegue sentir o seu toque. O nosso espírito consegue sentir o seu abraço. O seu espírito consegue sentir, irmão.
Jó disse: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó conhecia Jesus. As situações que aconteceram na vida de Jó não foi por pecado, foi porque Satanás olhou e viu que ele era obediente e fiel ao Senhor. E ele dizia: ele te obedece porque tem tudo. E o Senhor tirou tudo da vida de Jó, para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. E ele viu o poder manifesto de Deus em meio à dor e o sofrimento. É possível, irmão, em meio às dificuldades, você conseguir perceber Jesus e senti-lo. Em mesmo à espera, a dor, as decepções, você conseguir contemplar com o teu coração a presença gloriosa de Jesus. E depois de Jó questionar tantas coisas, ele não era alguém que conhecia o Senhor obediente. E aí ele vai falar: eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Ele estava dizendo: Senhor, agora eu te consigo te contemplar verdadeiramente. Agora os olhos do meu coração conseguem te ver. Mas a minha oração esta noite é para que os teus olhos sejam abertos, para que você não seja enganado espiritualmente, para que você não seja distraído ou confundido pelo inimigo.